Então, aqui, a química orgânica, né? As funções orgânicas, funções orgânicas, né? No caso aqui, vamos começar com as oxigenadas. Então, o que a gente tem que ter primeiro essa noção é que lá na inorgânica, o que é uma função inorgânica, né? Deixa eu colocar aqui, pronto, tá bonito, parecer melhor. Então, o que é as funções inorgânicas? São compostos que têm semelhanças químicas. Aqui nas orgânicas é a mesma coisa. Então, é uma classe de substâncias que tem propriedades químicas semelhantes. Beleza? Então, a gente identifica como aqui, ó, você vê esses átomos diferentes, né? Eles indicam funções diferentes. Ok? Aqui, tirando os branquinhos, que é carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos. Então, quando você coloca átomos diferentes, aí deixa de ser hidrocarbonetos. Então, passa a ser, óbvio, né, outra função orgânica. Então, está aqui. Um conjunto de compostos que apresentam propriedades semelhantes, químicas semelhantes, ou chamado, essa semelhança é identificada nas fórmulas através de um grupo funcional. Só recapitulando, lá na a base, é tudo que tem OH, né? Lembra? As bases de arrênios. Ácido é o que tem o hidrogênio ionizável. Né? Então, aqui vai ter coisas semelhantes também, a mesma ideia. Então, a gente tem os grupos de funções gerais. Então, aqui as funções oxigenadas. Óbvio que tem o elemento oxigênio na sua constituição. Apareceu oxigênio é uma função oxigenada. Se apareceu nitrogênio, função nitrogenada. Observe que se aparecer nitrogênio e oxigênio, nitrogênio é nitrogenado, então é o que vale. Oxigênio é somente o oxigênio. Se aparecer um halogênio, né? O que são os halogênios? A família 17 da tabela periódica, flúor, cloro, bromo e iodo. É uma função halogenada. E as sulfuradas, que são quando aparece o enxofre. Essas são as principais funções lá, né? Então, aqui, para a gente visualizar melhor, vamos entender os chamados grupos funcionais. O que a gente tem na prática são apenas 3 grupos funcionais. Só 3. Que é a hidroxila, que é o OH, lembra? A carbonila, que é o dupla O, e a carboxila, que é o dupla OH. Observe que a carboxila é uma junção da carbonila com a hidroxila. Então, esses 3 grupos formam as diferentes funções oxigenadas, que a gente tem que identificar. Qual o objetivo principal? Localizar esse grupo funcional e identificar a qual função ele pertence. Ponto 1. Ponto 2, identificar o nome do composto, né? Então, esses são os objetivos principais aqui essa parte introdutória da química orgânica ainda, que vocês estão. Então, vamos lá. Primeiro, quais são as funções que têm exclusivamente a hidroxila? Então, são 3 funções diretas, né? Que é o álcool, tem a hidroxila apenas, o enol e o fenol. Ok? Vamos trabalhar essas 3 funções distintas. Todas elas têm em comum a mesma coisa, que é a hidroxila, mas ligada de maneira diferente, como a gente vai ver. Ou seja, tem diferença entre elas, óbvio, né? Mas todas as 3 têm a hidroxila. E derivado dessas 3 funções, que tem a hidroxila, a gente tem a função éter. Vamos ver também. Tranquilo? Então, as 3 primeiras. Com a carbonila, são 2 funções apenas que tem a carbonila, que é o aldeído e a cetona. Ok? E, finalmente, a junção da hidroxila e da carboxila, ou seja, no mesmo carbono tem um dupla O e um OH, né? Então, a gente tem a função ácido carboxílico. É a única função que tem o dupla O, OH. Aí temos os compostos, os derivados do ácido carboxílico, através de reações químicas do ácido carboxílico com outros componentes. A gente vai ter o éster, o sal de ácido carboxílico e o anidrido do ácido carboxílico. Então, tem em mente, vamos entender isso aqui, para bater de novo. São os 3 grupos funcionais, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 funções diferentes. Ok? Aí depois a gente vê as nitrogenadas, mais ou menos, é mais fácil. Então, vamos lá. Vamos trabalhar a nossa boa e velha hidroxila aqui. Ó. Então, o que é a hidroxila? O OH. Né? Aí, qual é a características aqui da hidroxila? Se a hidroxila estivesse ligando a um carbono saturado, o que é um carbono saturado? É um carbono que faz as 4 ligações simples. Tá aqui, ó.
Ok? Então, ó, o álcool, o carbono que a hidroxila se liga é um carbono saturado, ou seja, é um carbono que faz 4 ligações simples. É isso que me interessa. Esse carbono que tem a hidroxila tem 4 ligações simples. Então, é um álcool. Pronto, morreu o assunto. E se nesse carbono tiver uma dupla? Aí nós temos duas situações. Uma dupla qualquer. Então, ele é um carbono insaturado, ou seja, é um enol, não é álcool. Ok? E se tiver essa dupla, mas é do anel benzênico a dupla. Lembra que o anel benzênico, a gente já trabalhou lá na hidrocarbonetos, são duplas alternadas, ou seja, todo carbono aqui tem uma dupla. Mas além de ser insaturado, é aromático, ou seja, o OH se liga diretamente ao anel benzênico, que é um carbono insaturado. Então, ele é um fenol. Ok? Então, cuidado, gente, que qual é o peguinha? Ah, eu ponho um carbono aqui, depois ligo o OH, ou seja, não está ligando direto ao anel benzênico. Então, não é um fenol, né? Se esse carbono aqui for saturado, é um álcool. Ok? Ah, aqui esse carbono é saturado, mas o segundo aqui é insaturado. Tem uma dupla aqui, né? Aqui afastado do COH. É um álcool ainda, beleza? Não é um enol. Então, as condições são essas para identificar as funções. Então, qual é a função álcool? Temos vários compostos, né? Que tem a hidroxila se ligando a um carbono saturado. Simples assim. Ok? Observe que esse carbono é saturado, ou seja, sp3, né? Na hibridização. Então, fórmula estrutural, né? Você pode representar assim. Observe esse aqui, ó. O carbono que se ligou ao H, ele está saturado. Não é isso? Ó? Então, o carbono que se ligou ao H, ele é saturado. Mas o carbono do lado não é. Não interessa. Continua sendo álcool. Ok? Então, hidroxila se liga a um carbono saturado, ou seja, um carbono sp3. Isso que é importante no álcool para identificar a função álcool. Nomenclatura. As hidroxilas, né, todas a gente vai ver que tem a terminação ol, mas ainda há diferença. Então, por exemplo, o álcool tem um carbono apenas. Um carbono é MET, né? Só ligações simples entre os carbonos, que nem tem, né? Ligações aqui dentro do carbono, mas tá. De qualquer forma, são carbonos, ligações simples. Lembra? E é um álcool, metanol. Esse aqui, ó, 2 carbonos, et, an e ol. Beleza? Vamos lá. Olha bem, 3 carbonos. Quando tem 3 carbonos, começou agora a complicar. Por quê? Porque lembra que na nomenclatura você tem uma regra fundamental, que é, dado o nome, você dá a fórmula, dada a fórmula, você dá um nome. Então, dada a fórmula, você tem que entender que para dizer assim, propanol, mas quando eu der esse nome, propanol, para você, vai estar em que carbono OH, se eu não disser? Então, tem que dizer um número, que está o carbono, que pode ser aqui e aqui, aí são compostos diferentes, ó. Porque se esse OH estiver aqui, é o mesmo que aqui, ó, na ponta, né? Não vai mudar, é como se eu girasse a molécula só. Então, entenda bem, nem são todos os compostos que exigem a numeração, mas aqui exige, você tem que colocar, como a gente viu lá na ligação dupla dos hidrocarbonetos. Então, aqui você tem que fazer a numeração da cadeia. Então, prop, 3 carbonos, qualquer um dos dois. An, né? Todos só tem ligações simples. Agora o ol, tem que fazer a numeração que tem início na extremidade mais próxima à hidroxila, o grupo funcional. A regra principal da numeração é o grupo funcional. Ponto 1. Então, está aqui, ó. Qual é a extremidade mais próxima? Aqui. 1, 2, 3. Então, aqui, observe que tanto faz se eu vou 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, dá o mesmo número. Então, tanto faz, você segue a numeração conveniente, né? Que é, a gente segue normalmente, nossa mente, né? Da esquerda para a direita. Ah, e se eu fizer o contrário? Vai dar a mesma coisa, gente. Então, faz o que eu quiser. Não enche meu saco para isso. Mas vamos lá. Esse aqui, o OH está no carbono 1. Então, ó, 1 propanol, 1 ol. E aqui está no carbono 2. 2 ol. Ok? Moleza, né? Isso vale para todas as funções oxigenadas, gente. Olha esse composto aqui. Faz aí a nomenclatura desse composto. Trava o vídeo e faz. Mas vamos lá. Então, como é que vai ser? Primeiro, vou numerar. Observem as possibilidades de numeração, gente.
Se eu começasse a numerar daqui, ó, vermelho. Se eu começasse, vamos lá. Quem é a prioridade aqui, ó? O grupo funcional. Tem dupla? Tem, mas a prioridade 1 é o grupo funcional. A 2, que é a ligação insaturada, segunda prioridade. Então, tem que começar pela primeira. Qual extremidade está mais próxima desse grupo funcional? O óbvio, da direita, 1, 2. Começar daqui, 1, 2, 3, 4. Então, a numeração vai a cadeia principal, né? Tem maior número de carbonos, ali a ramificação. E a numeração vai ter que começar da direita. Ok? Passei aqui. Então, numerei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Menor número para o grupo funcional. Gente, isso aqui vai repetir para todas as outras funções, tá? Então, por isso que eu estou aqui repetindo. Vamos lá. 3. No carbono 3 tem o metil. Quantos carbonos tem aqui? 5. Cadeia principal. Então, primeiro cita a ramificação, né? Eu mudei a ordem aqui. Então, opa. Desculpa, apagou, sumiu aqui. A animação alterou. Mas vamos lá. 3. Primeira ramificação, só tem uma. 3 metil. 5 carbonos, pente. No 3 tem uma dupla, 3-en. E no 2 tem o ol, 2-ol. Beleza? Então, sequência. Aqui, né? Deixa eu ver. Opa, desculpa. Aqui já foi. Aqui foi. Agora foi essa. Ó, agora foi o correto. Esse aqui. Então, a cadeia cíclica, a função OH, ó, o OH se liga a um carbono, esse carbono ele é saturado, faz 4 ligações simples, então é um álcool, né? A numeração começa, quando a cadeia é cíclica, já começa de onde está o grupo funcional, que é o carbono 1. E vai em que direção? Sentido horário ou sentido anti-horário? Aí você vê qual que é o outro, o segundo, que é a ramificação, qual que vai dar a menor numeração para ela. Então, é óbvio que é no sentido horário. Então, todos têm que ter a menor numeração possível. Aí a prioridade, menor numeração primeiro para a hidroxila, né? Depois para o resto, também vai ter a menor numeração. Então, seguinte substituinte de menor valor, né? 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Agora aqui, o nome. Então, no carbono 3 tem o etil, né? A única ramificação que tem. Aí são ciclo, ok? Aqui o hífen não precisa quando é letra com letra, tá? Facultativo. Ciclo não precisa ter hífen, não, se quiser. Pente, an e ol, né? Observe que eu não precisei colocar um ol, porque eu subentendo que se é um ciclo, aonde eu comecei a numerar é um, que é o grupo funcional, tá? Então é um facultativo aqui também, colocar o pentão ol, ok? Então, quando a numeração não é necessária, fica facultativo. De novo, dá um trava aí, tenta achar a cadeia principal e a nome desse composto. Fizeram? Exercício. Veja bem, vamos fazer aqui. Para você escolher a cadeia principal, primeiro vamos lá. Esse carbono que está com o OH. Esse carbono, prioridade 1, ele tem que estar na cadeia principal, não interessa o resto. Primeira coisa, o que tem o grupo funcional tem que estar na cadeia principal. Aí a segunda prioridade, satisfeita a primeira, aí tem condição dos dois que tem a ligação dupla estar na cadeia principal? Tem. Então tem que vir por aqui, ó, ou de cima ou de direto daqui, né? Observe que vai dar a mesma coisa. Então eu vou vir por aqui, ó, tem passo por ele, passo pelos da ligação dupla. Então a condição 1, necessidade 1 e 2 cumprir. Agora aqui eu tenho 3 caminhos possíveis, né? Se eu subo, se eu vou reto ou se eu vou reto e desço ainda. Agora eu tenho que ver qual que dá o maior número de carbonos possível. Essa é a regra. Então, se eu subo é 2, se eu for reto é 2, mas se eu descer, ó, 1, 2, 3, 4. Então, se eu descer, ainda vai me dar o maior número de carbonos possível.
Então, isso que é chamar a escolha da cadeia principal. Tem que satisfazer ao máximo as condições, tendo as prioridades antes. Okay? Primeiro a prioridade, depois todas as condições. Na verdade, os dois juntos, né? Entendeu? Aí, o que não tiver na cadeia principal vai ser o quê? Ramificação. Simples assim. Agora começa a dar o nome. Vamos lá. Quantos caras? Começa a dar numerada onde, gente? Da esquerda. Prioridade ao grupo funcional. Então, a numeração tem que partir para o grupo funcional. Não me interessa o resto. O grupo funcional é prioridade 1. Qual o nome? Aqui são duas ramificações, então tem que citar em ordem alfabética, pela nova norma da IUPAC. Então, primeiro eu vou citar o 4-metil. Desculpa, 4-etil, né? Aí depois eu vou citar quem? Ó? O 2 e o 5 de metil. Então, o dimetil está no carbono 2 e 5. Aí sim, ó, letra e número tem que separar por hífen. Ok? E aí, por último, o nome da cadeia. Assim, aí começa. 8 carbonos, oct. Não tem uma dupla? 3 em. E o H está no carbono 2. 2 ol. Pronto, indiquei todo mundo, separei por hífen. Observe que aqui, onde é nome com nome, eu não preciso separar. Até posso juntar tudo em uma palavra só, tá? Opcional também. Ou escrever separado, mas sem hífen. Então, essa é a função álcool, ok? Algumas características aqui, né? O álcool principal que a gente conhece é o etanol, que é o álcool etílico, usual, nas bebidas alcoólicas, nos combustíveis de carro, né? Então, é o mesmo álcool que a gente usa, que é o etanol, ok? Então, a gente tem vários usos dele. Limpeza doméstica, o etanol que a gente usa. Só que eu posso pegar o álcool do posto e colocar num frasco e fazer limpeza doméstica? Não posso. Por quê? Porque eles colocam aditivos, que é exatamente o quê? Ele põe gasolina, um pouco de gasolina nesse álcool, para exatamente você não desviar a função dele. Ok? Como você não vai poder beber bebida alcoólica, né? Do álcool que você faz na limpeza. E o óbvio, uso como combustível. É o mesmo álcool, só que eles colocam substâncias diferentes em cada condição para você não poder ficar usando, né? Pegar o galão de álcool lá da gasolina e beber. Ok? Aí os efeitos do álcool no organismo, vocês conhecem bem, né? Já conhecem. Não preciso nem comentar, né? Um outro álcool importante é o metanol. Observe que é um carbono a menos, ok? O metanol ele é usado como combustível automotivo, só que ele é extremamente tóxico para nós. Ele é interessante que quem já viu corrida de Fórmula 1, tem até uma cena clássica aqui, acho que é essa aqui, que você não vê nada, né? A pessoa está se jogando aqui, o pessoal tentando apagar o fogo, mas você não vê o fogo, que é uma característica do metanol. A chama dele é quase invisível, principalmente com luminosidade. Então, você não vê. Ele está pegando fogo e você não vê. Diferente dos outros combustíveis, né? Que você vê o chamão amarelo. Ok? Vamos lá, porque o álcool é importante para você treinar essa parte de nomenclatura. Simples esse aqui, né? Olha só. Cadeia principal, numeração a partir da esquerda, que é o próximo ao grupo funcional. Nome: 2-metil, prop, an, ol. Ok? Esse aqui, cadeia principal. Aí observe que é numeração a partir da extremidade. Observe que só muda o quê? Só jogar meu nome aqui. Ó, é o 3-metil, but, 4 carbonos, né? An, 2-ol. Ok? Moleza, né? Para você fazer a fórmula, gente, agora é o contrário. Dá o nome, você monta a fórmula. Eu estou indo devagar aqui nessa nomenclatura, que depois essa nomenclatura ela vai se repetir para as outras funções. Então, as outras funções a gente vai fazer a mesma coisa, só vai mudar o quê? Essa terminação aqui, ó, que cada função vai ter uma terminação diferente, né? Tirando as que a gente vai ver que os que tem o H não, é a mesma terminação, que é o OL. Os outros não, mudam. 2-metil, butano, 2-ol. Então, você tem que começar com a cadeia principal. Ó. Quem é a cadeia principal? O butano. Quantos carbonos são nessa cadeia?
4, né? Então, você põe aqui, ó, 4 carbonos. Simples assim. Ok? A linha 4 carbonos. Aí você começa aqui. No carbono 2, você numerou aqui, ó, 1, 2, esse segundo carbono. Você tem que colocar o grupo metil. Ó. Beleza. No 2 tem o metil. Butan, só tem ligações simples entre os carbonos. E no mesmo 2, ó, tem o OH. Fechou? Agora aqui, como você representou assim, né? Com carbono, você tem que colocar os hidrogênios. Não pode esquecer, porque se aparecer os carbonos, os hidrogênios têm que aparecer. Quantitativo. Ok? Lembrando que você podia representar, só mostrar aqui, ó. But, 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Por trás, os 4 carbonos. No carbono 2 tem um metil. Então, aqui no carbono 2, você puxa um carbono para fora também. Vai ficar bonitinho, né? Igual aqui. E no mesmo carbono 2 tem o OH. Então, para cima mesmo. O, H. Também podia ser representado assim, por traços, né? Olha esse aqui. 1-metil-ciclohexanol. Vamos lá. Como é que está representando isso aqui? Então, ciclohexanol, né? Hexas, 6 carbonos, numa cadeia cíclica. Então, aí já os cadeias cíclicas é sempre bom representar já por traço, né? Para não ter confusão. 6, hexágono. Um ciclohexanol é um hexágono. Aí o que, que tem? No carbono 1 tem um metil. E o alto está em que carbono? Não disse o número aqui, mas é qual? 1, porque ele é prioridade. Se começou, sempre vai que você começar a numerar por ele, né? Então, no mesmo um carbono tem o metil e o OH. Você pode escrever assim CH3 ou só fazer esse traço assim, tanto faz. Viu como é fácil? Vamos lá. Escreva o nome desse álcool. Então, tá aqui, ó. De onde eu tenho que numerar? Desse carbono aqui, né? Do carbono OH. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Já foi. No carbono 2 tem o metil. Aí o nome dele, ó, uma cadeia fechada, ciclohexanol. Pronto, né? Já está o nome. Ciclo, hexan, an, e o ol, que não precisa botar um, porque obviamente isso é uma cadeia cíclica, começou pelo OH, o carbono 1. Finalizando aqui, ó, de novo, façam aí, cadeia principal. Então, que tem o OH, tá aqui, né? Tem que ter o OH, cadeia principal. E aí o maior número de carbonos. Observe que se descer tem mais carbonos do que reto. Então, nem sempre a cadeia reta é a principal, né? A maioria das vezes é, mas tem que verificar. Nesse caso aqui, descendo, tem um carbono a mais. Então, essa é a cadeia principal. De onde eu começo a numerar? Aqui de cima, da direita, né? Que está mais perto do OH. Ó. Prioridades. É isso. É sempre a mesma coisa, gente. Não vai mudar as funções, mas continua sempre a mesma regra de nomenclatura. Então, por isso que vai ser repetitivo isso aqui. Pronto, agora eu dou o nome. São 7 carbonos. No carbono 5 tem o metil. 5-metil, hepta, an, 2-ol. Ok? Aqui, só para entender que existe essa opção, que antigamente, em vez da gente colocar aqui na frente, né, quando não tinha a dupla, porque essa regra de botar no meio é porque tem a dupla e tem a função separado. Quando é an, então antigamente fazia essa representação aqui, juntava tudo, heptan, 2-heptanol. Subentendia que esse 2 era do ol, que era a única coisa para ser indicada aqui. Ou heptanol 2, tanto faz a ordem. Ok? Outra regra, você pode tirar o H aqui e juntar, ó, metileptano. Okay? Tanto aqui como aqui. E botar o 2 no final. Ok? Outra aqui. Ó, os cogumelos produzem Oct1 em 3-ol, que atua como repelente, blá, 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 injeção. Escreva a forma estrutural desse composto. Oct, 8, né? Então, 8 carbonos. Ó. Perceberam? 8. Aí vem um en no carbono 1, no primeiro aqui, ó. Tem um en, tem uma dupla. Número, né? Então, no carbono 1, tem uma dupla.
E 3-ol. No carbono 3 tem... O resto é simples, óbvio, né? No carbono 3 tem o OH. Fechou. Agora o resto é completo com os hidrogênios. Lembra que o carbono é tetravalente, o que faltar... Aqui, ó, fez 2 ligações, faltam 2. Faltam 2 hidrogênios aqui. Aqui já tinha feito 3, falta 1. Vou colocando. Ok? Lembrando que a mesma estrutura, ó, por linhas, que ele pode até pedir, né? São 8, ó. Deixa eu fazer aqui devagar. 1, 2, 3, ó. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que contar, senão passa, né? Aí vamos lá. No carbono 1 tem a dupla. Então, aqui, já no 1, põe a dupla. E no 3 tem o ol. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui no 3, ó, sai o H. Pronto. Mesma estrutura, mais simples. Então, você tem essas opções para representar. Tem vezes que ele pede a representação por linha, e tem que ser essa de baixo. Ok? Vamos limpar aqui e seguir. O mentol é uma substância usada em balas, goma de mascar, medicamentos, sendo responsável pelo aroma de menta. Está aqui a fórmula dele. Primeiro, vamos lá. A cadeia carbônica desse composto é aromática? Observe que ele tem um hexágono aqui, mas não tem a bolinha, ou 3 duplas alternadas. Então, é um ciclo hexano comum. Então, não é aromática. Okay? Não tem anel benzênico. Qual é a fórmula molecular desse composto? Pergunta sempre cobrada, gente, nos vestibulares, provas, etc. Você tem que contar. 1, 2, 3. O meu bizu que eu dou é ir riscando e contando. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Esse é o mais fácil. Aí depois você tem que vir, até muda a cor, ó, e conta, por exemplo, os hidrogênios, né? Então é C10. Aí vamos lá para os hidrogênios. Ó. 3, 4, 5, 8, 11. Aí aqui você tem que ver, ó. Aqui não teria 1. 12, porque tem que fazer 4. 12, aqui também 1. 13, aqui 2, ó. 13, 14, 15. Aqui 1, 16, aqui 2, ó. 17, 18, 19, 20. Viu que eu contei todos? Quando eu risco, eu conto. Então, a fórmula dele, ó, eu já até esqueci, C10, H20. E um oxigênio, né? Aqui também, se você quiser representar para contar, fica a seu critério. E não pode esquecer o oxigênio, que é muito comum a pessoa esquecer de contar o último. Ok? Trata-se de um álcool? E aí? Sim, né? Tá vendo? O OH se liga a um carbono que faz 4 ligações simples. Saturado. Né? Então, característica do álcool. Deu nome da IUPAC e do mentol. Então, vamos lá. Tem que numerar. A partir da hidroxila, no sentido de menor numeração para as ramificações. Aí, qual o nome? Então, ó, as ramificações tem o metil, e esse aqui, lembra, com 3 carbonos no meio, ó, é o isopropil. Então, I é na frente do met, ordem alfabética. Então, 2 isopropil e 5 metil. Agora, o nome da cadeia, ciclo, 6 carbonos, hexanol, né? Aqui já foi. Porque não precisa colocar um hexanol. Hexanol, né? A gente sabe que começou dali, facultativo. Também pode lembrando que pode emendar tudo aqui. Aqui, a chamada nomenclatura usual do álcool, ela é interessante saber, né? Porque é muito usado. Por exemplo, a gente chamou etanol, antigamente era álcool etílico, que é o nome usual, né? O nome ílico, o ico, né? Terminação para o álcool, né? Então, álcool não tem um carbono só, metílico.
Deixa eu subir aqui. Então, tá aí, ó. Então, esse é o dois carbonos etílico. Tá vendo esse aqui? É o N-propil, ou propil, né? Então, o álcool propílico, ou N-propílico. E esse aqui, né? Esse grupo funcional aqui, ó, essa ramificação que liga o OH é o isopropil. Então, seria o álcool isopropílico. Ok? Nomenclatura usual quando isso é cobrado. E aí, finalizando o álcool, a gente tem a classificação do álcool. São duas classificações importantes. Primeiro é o carbono que se liga à hidroxila. Se é um carbono primário, tá vendo? Aqui são carbonos primários, só se liga a um carbono ou a nenhum. Então, a gente chama de álcool primário. Isso é importante depois para a gente trabalhar reações orgânicas do álcool. Se ele se liga a um carbono que é secundário, ó, que se liga a dois carbonos, então é um álcool secundário, simples assim. E no máximo a gente tem um álcool terciário, que é quando o carbono da hidroxila se liga a três carbonos diretamente. Aí o carbono é terciário, o álcool é terciário também. Então, aquela classificação de carbono primário, secundário e terciário. A mesma classificação você joga aqui para o álcool. Então, tem o álcool primário, secundário e terciário. Obviamente, não existe o álcool quaternário. Você tem que ligar a hidroxila. O outro é a quantidade de OH, né? Você só tem um OH e um monoálcool, ou um monol, uma hidroxila. É porque você tem moléculas, ó, tem diol, de álcool. Ó, 1, 2, 3, 4. Butan, 2,3 diol. Ok? Só para entender a nomenclatura. Ou esse aqui, ó, butan, 1,3 diol, que é 2 OHs. E o triálcool, né? Quando tem 3 hidroxilas. Aqui só por curiosidade, ó, 1, 2, 3, 4. Então, butan, 1,2,3 triol, o nome. Aqui já veio. Sumiu a animação. Zé Nós, vamos lá. Observe. Tá vendo esse OH aqui? Pronto, agora começou. Então, essa molécula aqui, tá vendo o OH? Se liga ao carbono e esse carbono está se ligando a uma ligação dupla. Então, isso aqui é um enol. Ok? Então, começa a numerar. Ó, observe que, se eu começar a numerar da esquerda para a direita, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a hidroxila está no carbono 3. Se eu numerar ao contrário, 1, 2, 3, percebe que a hidroxila está bem no meio, então ela empatou. Quando empata, qual é a outra prioridade? É uma sequência de hierarquia, gente. Acabou a primeira prioridade, que é a hidroxila. Então, passa a ter uma segunda prioridade, que é a ligação dupla. Ela é superior à ramificação. Então, tem a ramificação, a ligação dupla, 1, 2, aí a ligação dupla. Se fosse contrário, 1, 2, 3, ó, daria um número maior. Ok? Aí, se não tivesse essa ligação dupla aqui, aí seria a ramificação, aí seria pela direita. Mas tem a dupla, então ela é prioridade. Simples assim. Então, 4 metil, né? Pente, 5 carbonos. Tem a dupla, 2-en. E tem a hidroxila, 3-ol. Então, observe que a nomenclatura, pelo nome, ó, você poderia ficar em dúvida. É um álcool ou um fenol? Aí você tem que montar a estrutura para ver se o OH está no carbono, que tem a dupla, ou não. Ok? Se o número for bem distante, 2-en, 5-ol, aí eu sei que não vai estar, então eu sei que é um álcool. Mas quando o número é o mesmo, né? 2-en, 2-ol. Ou quando é vizinho, né? 2-en, 3-ol. É o OH. Lembra que carbono da dupla são dois carbonos, pode ser qualquer um dos dois. Se é o mesmo carbono, 2-en, 2-ol, com certeza é um enol. Aí tem que ver se é o carbono vizinho, do lado direito, né, da sequência numérica, que é o próximo carbono que continua com a dupla, então continua sendo enol. Mas observe que a regra para a nomenclatura não mudou, mas a função é outra, é enol. A hidroxila ligada a um carbono. Então tá aqui, ó. Tá vendo? A hidroxila se ligou a um carbono com a ligação dupla.
Sumiu, mas peraí, ela aparece. Numero, né? Tá sumindo ali. Oh, desculpa. Então tá aqui, ó. 3. Na regra, ela foi sumindo ali na animação. 3-etil, ciclo, pente em. Então, observe que a dupla também está no 1, né? Então, pode ser pente 1 em. E o ol não precisa de numeração. Ou é facultativo também, um ol. Quando não coloca, subentende que é tudo no carbono 1. Ok? Fenol. A hidroxila se liga direto ao anel benzênico. Simples assim. Então, se o OH se ligar ao anel benzênico, é um fenol. Não tem o que discutir. Aqui teve uma discussão sobre esse uso do fenol, né? Para rejuvenescimento da pele, que ele é um ácido, ele queima a pele. Então, uma reportagem recente aí que pode aparecer em muitas provas aí breve, né? Sobre essa substância que é o fenol. Que é simples, mas é extremamente tóxica para a gente. E a nomenclatura do fenol? O anel aromático ele permite uma nomenclatura diferenciada, né? Lembra que para os aromáticos, os hidrocarbonetos aromáticos já era permitido. Então, por exemplo, benzenol é um nome. Aqui o mais comum é esse aqui. Essa estrutura aqui é simplesmente chamada de fenol. O nome que seria possível é hidroxibenzeno, okay? Ou benzenol. Então, aqui, ó, 4, se numera aqui, né? 1, 2, 3, 4. 4 metilbenzenol. Aqui, quando tem mais de 1, né? 1,2. Aqui. É porque está trocando as ordens aqui. Então, esse aqui é simplesmente chamado de fenol, ou hidroxibenzeno. Ok? Então, é a nomenclatura dele. Hidroxibenzeno, ou fenol. Então, tudo que se liga a ele, ó, 4-metilbenzenol, ou 1-hidroxi-4-metilbenzeno. É a nomenclatura mais próxima da oficial. Mas lembra que essa estrutura é chamada de fenol, né? Então, aqui, por exemplo, 4-metilbenzeno, 1,2-diol, ok? Essa nomenclatura aqui, vamos só recapitular isso aqui, que está lá nos hidrocarbonetos, que é o seguinte. Quando você tem no anel benzênico dois substituintes, como é o caso aqui, ó, um que é o OH e o outro que é o metil. O que acontece nesse caso? Então, existe uma nomenclatura que não é por número, é por indicação da posição aqui. Então, é a regra do Saci Pererê, só lembrar dele. Porque o que você tem aqui, ó? A cabecinha, né? Do Saci. Tá aqui, o cabeção do Saci, né? Tá aqui a posição inicial. Aí a próxima posição, que é a posição 2, ó. Tanto para cá como para cá. Se é sentido horário ou sentido anti-horário. Então, a posição 2 é chamada de posição orto. Então, lembra o quê? Ombro. Então, daqui sai uma ligação e daqui sai outra. O ombro do Saci. Então, é só lembrar disso. O ombro do Saci é a posição orto, em relação ao cabeção. Ok? Se sai aqui da cinturinha do Saci, ó. Mãos, aqui da mão do Saci, ó. Então, a mãozinha ali sai a posição meta, mão, só lembrar disso. E por último, que é o caso aqui, ó, os pés do Saci, né? Ou só um, né? Pezinho aqui, uma saída só, que é o pé do Saci, posição para. Então, esse aqui é o para-hidroxi, para o hidroximetilbenzeno. Também caberia aqui o para-hidroxi, desculpa, o para-metilfenol. Ok? Para por quê? Posição para. Metil, que é a ramificação, isso tudo que eu chamo de fenol. Ok? É o mais comum. Quando é 3, aí não tem jeito, aí tem que citar números, tá? Essa regra aqui do outro método para é só quando é só duas coisas ligadas ao anel benzênico. Aí você pode citar. Senão tem que seguir a regra normal. E aí sigamos. E lá, de novo, gente, aquela nomenclatura sempre que aparece no anel benzênico. A função éter é derivada da hidroxila. Na verdade, você observa que desprende uma hidroxila de um lado, uma hidroxila do outro e emenda uma molécula com a outra. Então, um álcool emenda com álcool, né? Um fenol com álcool, qualquer uma combinação dos três lá entre si, tirando uma água, tira um H e um hidrogênio de cada um. E aí você tem a emenda no oxigênio, ok? São derivados lá ou de hidrocarbonetos ou de álcool e fenol.
Mas o que eu quero saber é o seguinte, aqui tem o heteroátomo. Toda vez que aparece o heteroátomo na cadeia, a nomenclatura quebra a cadeia. O nome aqui do composto vai ser quebrado em duas partes. Porque o heteroátomo está no meio. Então, o heteroátomo é o separado, que é de um lado e do outro. Ok? Então, aqui, né, tem várias situações. Como que é o nome do éter? De maneira bem simples. Aqui, antigamente, então, o principal éter era usado na medicina, né, como analgésico, né, o pessoal tinha que cheirar para ficar anestesiado. Ok? Então, o álcool, o éter, como é que você faz aqui? Ó? A nomenclatura dele. O menor lado você chama de prefixo, né? Você tem os dois lados. Então, o menor é met, aqui, um carbono só. Um junto com oxigênio, metóxido. O outro você dá como se fosse hidrocarboneto. Então, metóxido. Então, essa é a regra. Okay? O nome usual, éter, aí você cita as duas ramificações, né? Metil e etílico. Ó, o éter dietílico é os dois etis, um de cada lado. Então, qual é a forma estrutural? Dietílico. Etil de um lado e etil do outro. O outro nome dele é etoxi-etano. Então, de um lado tem empatou, tanto faz, né? Etoxi-etano. Ok? Para essa gravação aqui no éter, então é o grupo hidroxila, ok? Que a gente trabalhou. E aí, porque as garrafas de vinhos têm que ser deixadas mantidas na horizontal, a gente trabalha agora as outras funções orgânicas, que é aldeídos e cetonas, a carboxila. Então, vamos finalizar essa aqui e já passamos para a próxima aula, em sequência.